Fala, Fenômeno Azul, tudo bom? Salve, salve, boa tarde e sejam bem-vindos, canal Tudo Nosso na Deles, Clube do Remo. Me chamo Theo Souza, nosso canal informativo e diário, com notícias do Leão Azul Paraense, que, graças a Deus, está bem próximo de começar a sua jornada no Campeonato Brasileiro da Série A. Antes disso, não podemos esquecer que o Remo vai disputar Copa Grão-Pará dia 18 e Campeonato Paraense, né? Combinado aí com o Campeonato Brasileiro da Série A. Vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo, que é muito importante para a gente continuar a nossa caminhada de crescimento. Estamos muito próximos dos 30 mil inscritos. Chegando lá, a gente vai sortear 2 camisas oficiais do Clube do Remo para vocês, tá bom? Lembrando que hoje à noite também teremos live ao vivo aqui no canal Tudo Nacional deles. Falei ontem, o canal agora vai ter 2 vídeos, 3 vídeos, lives, né? Começou a temporada 2026 e junto nessa caminhada do Clube do Remo junto com vocês aí do outro lado, tá bom? Então, like, inscrição e compartilhamento. A gente não pode esquecer também, se você quiser expor a sua marca, o seu produto, o seu logotipo, a sua loja, a sua empresa, aqui é sucesso total, tá? Então, qualquer coisa, é só me chamar aí, ó, no 91 98507 5560, 91 98507 5560, tá? Ou no @tnd.cr33. Temos o plano diamante, né, que são todos os dias, o plano ouro 4 vezes na semana, e temos também aí o plano prata 2 vezes na semana. Mais uma vez lembrando, 91 98507 5560 ou @tnd.cr33. Um dos nossos patrocinadores é a Vale Engenharia, a melhor empresa de engenharia do estado do Pará, transformando o seu sonho em pura realidade. Tudo que você imaginar na questão de engenharia, fiquem à vontade, chame aí no 919 8060 1011, 919 8060 1011, ao Vale Engenharia. Não podemos esquecer também do Asaf TV, junto com a gente aqui, né? O Asaf TV dá muita sorte para o Leão Azul Paraense também. Lembrando que Remo e Águia e todos os jogos do Clube do Remo na Série A do Campeonato Brasileiro irão passar na Asaf TV. É só fechar no 16 99984 9414, TDD 16 99984 9414, além dos jogos do Remo, canais de esportes liberados, abertos, fechados, filme, série, Netflix, Globoplay e muito mais aí para vocês, tá? Então não se esqueça, nossos patrocinadores aí embaixo no primeiro comentário fixado. Quem quiser fechar patrocínio com a gente, é só chamar no 91 98507 5560 ou @tnd.cr33. Bom, pessoal, vamos voltar para cá para gente falar de Clube do Remo. Muito disse-me-disse, muito para cá, muito para lá, né? E a gente sabe que as notícias do Clube do Remo não vão parar, até mesmo quando o Campeonato Brasileiro da Série A começar, o Campeonato Paraense começar, a Copa Grão-Pará começar. Se disse-me-disse, não vai parar, até porque a janela estará aberta até o mês de março, né? E hoje, 5 de janeiro, se inicia. Hoje, realmente, abre a janela. Que jogadores que o Remo já apresentou entrarão no bid a partir de hoje, tá? E os que o Remo vão apresentar a partir de hoje, terça, quarta, quinta e sexta, serão anunciados de forma oficial e entrarão também no bid, que é o boletim informativo diário da CBF, tá bom? Pessoal, o Sávio, lateral esquerdo do Clube do Remo, tão contestado por uns, mais ou menos quisto por outros, por mim, já tinha ido embora há muito tempo, né? Com todo o respeito ao profissional e ao ser humano, mas não tem condições. O lateral esquerdo Sávio não viajou a Pernambuco. Ao CT do Retrô, o Remo já está lá, inclusive realizando trabalhos cardiológicos. Ontem, né, exame de sangue, né, lá com o pessoal da Amaral Costa, enfim, fazendo aqueles trabalhos também de rotina, né, trabalhos mais internos para ir para o campo realizar trabalhos com bola e também sem bola, fazendo esse combinado aí que é muito importante. Para isso que serve também a pré-temporada. O Sávio não esteve na pré-temporada do Clube do Remo, não viajou, tá? E o Remo, que eu já fiquei sabendo desde ontem, inclusive eu noticiei lá no grupo de WhatsApp dos membros do canal. Inclusive, quem quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, é só se tornar membro e me chamar no Instagram ou aí no WhatsApp comercial, que a gente coloca vocês lá, tá bom? Então, o Sávio não esteve na pré-temporada do Clube do Remo. O Remo negocia o lateral esquerdo e o Sávio está fora dos planos do Leão Azul Paraense. Inclusive, a capa fala sobre isso, né? Vá com Deus, boa sorte na sua carreira, mas não tem as mínimas condições de disputar uma Série A com a camisa do Lino. Lateral esquerdo, o Remo tem apenas o Jorge. E com essa contratação que o Remo vai anunciar futuramente, desse lateral esquerdo que está sendo negociado
informações que foi me dada que 90% fechado com o Clube do Remo. Então, quando fechar 100%, a gente noticia o nome do jogador aqui, tá bom? Antes disso, será aí mais um fake, seria mais uma especulação e a gente não vai acabar entrando nessa onda aí. Pelo menos é meu modo de fazer o canal aqui. Não somos perfeitos, vamos errar, mas não faz parte da nossa linhagem aqui no Tudo Nosso Nada Deles, tá? Então, Remo fechando com lateral. Sávio de saída do Clube do Remo. E o Clube do Remo tem 2 laterais direito, mas só tem apenas um lateral esquerdo ainda. E vai precisar com urgência para pelo menos o início da Copa Grão-Pará. Início não, né? Porque esse é um jogo para o título da Copa Grão-Pará, para o início do Campeonato Paraense. O Remo vai anunciar a qualquer momento outra contratação. Esse jogador já está lá no CT do Retrô, já está integrado ao elenco do Clube do Remo. Eu vou colocar na tela, vou falar algumas coisas e no final a gente vai vir dizer se aprova ou não a contratação do jogador. Bom, o jogador que já se encontra lá no CT do Retrô, na pré-temporada do Clube do Remo, é o Patrick Bezerra dos Santos. Do Nascimento, perdão. Patrick Bezerra do Nascimento. Não sei de onde tirei do Santos, né? Porque ele jogou no Santos. E aí, Patrick Bezerra do Nascimento, nasceu dia 29 de julho de 92, 33 anos. Carioca, 1,76 m, ele é canhoto, tá? E estava no Atlético Paranaense, subiu com o Atlético Paranaense da Série B para a Série A, assim como o Clube do Remo, né? Ele joga como segundo volante e também como terceiro homem de meio campo, aquele meio central, tá? É um jogador que disputou a Copa do Brasil, Série B 2025 pelo Atlético Paranaense e também lá o Campeonato Paranaense, tá? Copa do Brasil, Série B, Campeonato Paranaense. Um jogador de 33 anos, disputou 41 partidas pelo Atlético Paranaense. Em 2024 esteve no Santos, não foi nem sequer muito utilizado, né? Foi muito mal no Santos, inclusive, a torcida do Santos não gosta dele. Tinha passado antes pelo Atlético Mineiro, apenas 45 partidas, né? Em 2023, na verdade, 45 partidas em 2023. No São Paulo, em 2022, 55 partidas. E eu acredito que a sua grande fase, tá? Pelo que eu conheço do Patrick, foi no Internacional de Porto Alegre 2018, 19, 20 e 21, né? 2018, 51 partidas, 19, 48, 2020, 52, 2021, 48 partidas com a camisa do Internacional. Antes ele esteve no Sport, no Goiás, Comercial, Marcílio, Dias, Caxias, Operário Ferroviário, onde ele começou a carreira em 2011 com 2 partidas naquele momento. É um jogador de 33 anos que já teve passagens, né, por esses clubes e jogou com o Neymar, jogou com o Hulk, Diego Souza, Yuri Alberto, Leandro Damião, Allan Kardec, Rafael Sobe, Andrés de Alessandro no Internacional, onde foi titular ao lado do Andrés de Alessandro, né? O Andrés de Alessandro era o camisa 10 e ele é o terceiro homem de meio campo, fazendo mais uma marcação. E o que eu posso dizer do Patrick, que ele é um jogador que faz segundo volante, com uma saída de bola com a pata esquerda, né? E faz o meia central também com médios a longos passes. É a característica do Patrick. Inclusive, essa característica eu irei trazer na live de hoje à noite, tá? Onde eu vou pegar mais a fundo, né? É um jogador conhecido no futebol brasileiro, então eu sei muito bem como ele joga, não preciso nem pesquisar muito sobre ele, mas na live hoje à noite a gente vai trazer sobre isso, tá? Então, o Patrick tem 33 anos, né? Carioca, e estava no Atlético Paranaense disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, aonde jogou contra o Clube do Remo, mas não é um titular absoluto, não foi o titular absoluto, né? Entrou em alguns jogos no segundo tempo, começou a temporada ali como titular, depois caiu, né, para o banco de reservas e aí terminou lá como uma segunda opção no time do Odair Helmas, né, treinador do Atlético Paranaense. Bom, e a gente volta para cá, para a câmera maior, para a gente falar um pouco sobre o Patrick, resumidamente, porque na live eu vou poder colocar a mesa tática e falar um pouco mais sobre o Patrick. O que dá para a gente ver do Clube do Remo nas contratações até agora é que o Clube do Remo quer recuperar jogadores. Por exemplo, a Aleph Manga, né, o próprio jogador ali do Grêmio, o volante, Zé Ricardo, outros jogadores que não estão no auge da sua carreira. E como o Brás trabalha com 1 ano de contrato, com uma cláusula de renovação caso o Remo permaneça na Série A do campeonato para ter um esqueleto para 2027, dá a entender, na minha humilde opinião, que o Remo quer recuperar jogadores. Assim como recuperou o Pedro Rocha, que veio muito mal no Criciúma, mas vinha bem fisicamente, se recuperou no Criciúma e o Remo pegou o melhor dele. Me parece que é isso que o Remo quer fazer nesse início de temporada. Eu vejo isso com muito perigo, muito preocupante esse modelo de contratações do Brás,
tá? E não adianta vir com o negócio de defesa, é porque o Brian, frescura não, proteção por macho também aqui não. A gente vai aqui sempre tá falando a verdade, e aqui a gente é clube do Remo. A gente não é Brian, a gente não é Tonhão, a gente não é fulano nem ciclano. A gente é clube do Remo, e as contratações do Remo estão sendo muito preocupantes. Patrick, Aleph Manga, são maus jogadores tecnicamente? Não. Mas a gente tem que ver que nós estamos na competição mais difícil da América do Sul, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, que é mais difícil que o Campeonato Colombiano, que é mais difícil que o Campeonato Paraguaio, que é mais difícil que o Campeonato Venezuelano, que é mais difícil que o Campeonato Argentino, mais difícil que o Campeonato Uruguaio, mais difícil que o Campeonato Boliviano. Então, vamos participar da competição mais difícil. Recuperar jogador em uma Série B, acho que até daria. Inclusive, esse elenco do Remo para uma Série B subiria de novo. Tá? É um elenco muito bom para a Série B. Lógico, precisaria mais 5, 6, 7 peças de qualidade? Sim. Mas seria uma base muito boa para uma Série B. Mas nós não estamos mais em Série B. Nós estamos em Série A. Parece que o pessoal do Remo ainda está pensando em Série B. Mas o Remo é um clube de Série A, queira ou não. E o Remo tem que fazer jus a um time de Série A. Se teve lá aquela famosa enganação do Braz dizendo que vamos contratar jogador de 24, 25 anos. Mais um de 33 anos. Jogador que vai ter que se recuperar no Remo. E aí, vão dar tempo para ele se recuperar no Paraense se o Campeonato Brasileiro começa 4 dias depois do Paraense? E aí vem aquela famosa frase que eu tô guardando bem aqui. Não cobrem novidades, cobrem resultados. Mas quando se vê novidade, se vê contratação do jogador que não foi bem no Atlético Paranaense, em uma Série B, num time que tem uma estrutura infinitamente maior que o Clube do Remo, e por não ter espaço no Atlético Paranaense, nem pensou duas vezes em vir para o Clube do Remo para disputar uma Série A. E o Remo vai recuperar um jogador desse? Perigosíssimo. Se recuperar o melhor auge ou o melhor momento da carreira do Patrick, o Remo vai ganhar um bom jogador. Mas isso é tudo incógnita. A mesma coisa o Aleph Manga, que nunca sequer também teve um auge como teve o Patrick. O Patrick teve um auge da carreira muito melhor do Aleph Manga, perdão. Muito melhor, tá? O Patrick foi mais jogador do que o auge do Aleph Manga. Mas um jogador que não foi bem ano passado, que foi bem há 5 anos atrás com a camisa do Internacional. Foi sua sua última boa passagem por um clube de futebol. Contratação arriscadíssima, que não vai ganhar meu selo do Nacional deles mais uma vez. Tá? Não vou dar selo de contratação para um jogador que não mostrou muita coisa no passado, que vai vir para se recuperar com a camisa do Remo. Então é uma contratação, para mim, muito fraca para a Série A. Pensando em Paraense e Copa Verde, contratação muito boa. Mas Paraense, Copa Verde e Grão-Pará tem que ganhar sim. Mas não adianta ganhar as 3 competições, chegar na Série A e ser humilhado como o Sport foi ano passado. Então é uma contratação que eu não aprovo. Inclusive vou falar mais sobre ele na live hoje à noite. Mas é uma contratação para mim muito pífia do Clube do Remo. E como o Braz falou, não cobrem novidades, cobrem resultados. O Patrick já está treinando lá, o Remo vai anunciar, e quando anunciar, vão continuar com a mesma opinião de que eu estou falando agora. Uma boa sorte para o jogador, que ele venha para cá se recuperar como o Pedro Rocha veio. Mas a gente tem que ver que Viseu não deu certo, Adailton não deu certo, Dodô não deu certo, fora outros jogadores. E piorou a situação. O Remo é um clube de Série A. O Remo não é mais um clube de Série B. O pensamento do Braz me parece que está na Série B. Tonhão está seguindo a mesma linha de raciocínio, mas o Remo está na Série A. Vou repetir, a competição nacional da América do Sul mais difícil de todos esses países que eu citei mais cedo. Então, contratação não aprovada, porém, boa sorte ao jogador. Vamos aguardar que não aconteça o que eu estou falando, que é o óbvio. Que seja uma contratação assim, ó, fora da curva, tá? Não numa curva reta, em decadência, como foi outros jogadores que a gente já conhece, já citei alguns nomes. Poderia passar 1 hora sendo nome de contratações que o Remo sempre fez. A gente veio aqui, não vai dar certo. 90% não deu certo. Espero que esses 10% seja o Patrick que dê certo com a camisa do Remo. Valeu, galera. À noite tem mais vídeo e também tem live para vocês junto conosco aqui. Fui.